Atos capítulo 27, versículo 21. E havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam esse incômodo e essa perdição. Mas agora vos admoesto, aqui tenhais bom ânimo. Fala para o seu irmão do lado: bom ânimo. Porque se não perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque essa mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou, quem você é, irmãos? E a quem eu sirvo, a quem você serve, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Porém, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Pula para o versículo 36. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. Paulo e alguns prisioneiros estavam no navio, no meio de uma grande tempestade. E veio a palavra do Senhor através de um anjo. Naquela época era comum isso. Deus garantiu a ele que aqueles que ficassem no navio não morreriam, não pereceriam. Paulo não pediu para que eles entrassem em oração. Paulo não pediu para que eles expulsassem o mal. Demônio da tempestade, repreender a tempestade como o Senhor Jesus fez. Ele só pediu que ficassem no navio e ordenou 3 vezes: tenham bom ânimo. Irmãos, nós também enfrentamos tempestades nas nossas vidas. Temos tribulações, aflições, tormentas ao longo da nossa vida. A nossa vida não é só um mar de rosa, mas nós devemos também estar preparados para enfrentarmos essas situações. E qual é a direção de Deus aqui dada ao apóstolo Paulo? Em primeiro lugar, ficar no navio. Ficar no navio é ficar na palavra. Ficar na palavra de Deus. E a segunda direção de Deus é que tenhamos bom ânimo. Bom ânimo, que o Senhor garante a nossa vitória. Nós temos um Deus poderoso, um Deus misericordioso, um Deus que transforma toda e qualquer situação. Então, nós devemos sempre ter bom ânimo. Porque o bom ânimo é uma evidência de fé. A pessoa crê que Deus vai agir na vida dela. A pessoa crê que as promessas de Deus vão se cumprir, que ela vai passar pela tribulação. Então, ela tem bom ânimo. Paulo tinha uma grande missão ali, que era também acabar com o desespero de todos aqueles que estavam no navio, acabar com o pavor, acabar com o medo da tribulação. Por isso, várias vezes ele repetia: tenha bom ânimo. Porque aquele que tem bom ânimo, ele não se desespera. Aquele que tem bom ânimo, ele não apela, não se desvia, não desiste. Entendo, irmãos, o Paulo repetia, ele pregava bom ânimo para as pessoas, porque ele sabia que bom ânimo era necessário para que todos passassem pela adversidade, pela tempestade, com a vitória. Nós, cristãos, devemos ter bom ânimo, mas não só isso. Nós devemos pregar bom ânimo aos desesperados. A palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, o Evangelho é boa nova.
Nós temos que levar a boa nova com bom ânimo para as pessoas. Pessoas que estão desesperadas, pessoas que estão aflitas, pessoas medrosas, pessoas deprimidas, elas têm que ter bom ânimo. E nós devemos pregar bom ânimo, porque bom ânimo demonstra confiança em Deus e demonstra confiança na vitória. Nada mais desagradável é do que você conviver ou estar ao lado de uma pessoa negativa, uma pessoa que tem um olho mau e o corpo todo é tenebroso, uma pessoa que vive murmurando, reclamando e falando só de males, falando só das adversidades. E é bom, é agradável andar com aquela pessoa que tem bom ânimo, aquela pessoa que sempre tem uma palavra de incentivo à luz da palavra de Deus, uma pessoa que informa sim as coisas ruins, mas não destaca mais o poder de Deus que vai agir sobre as situações ruins. Vejam o exemplo do apóstolo Paulo, Atos 14, 19. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Entendam? O apóstolo Paulo foi apedrejado, dado como morto, e no dia seguinte ele estava pregando o evangelho. Voltou para o mesmo lugar para pregar o evangelho. E o texto diz, confirmando os ânimos, ou seja, animando os demais discípulos. Ou seja, somos perseguidos, somos até apedrejados, mas tudo isso nós passamos porque importa que nós soframos pelo reino de Deus. Grande é o nosso galardão. Tudo aquilo que nós passamos, nós colheremos lá. Entende, irmãos? É fundamental, mesmo quando você está numa situação como essa, sendo apedrejado pelo inimigo, de tudo quanto é lado, você tem bom ânimo. Paulo era um vencedor e era um exemplo de pessoa com bom ânimo. Ele transmitia bom ânimo, ele pregava bom ânimo, porque bom ânimo é fundamental. É fundamental para que as pessoas não desistam, para que as pessoas lutem contra o mal, que superem os obstáculos, passe pelas adversidades. É fundamental a fé. É fundamental a palavra, o poder de Deus, e a palavra de Deus diz, tenhais bom ânimo. Então é direção de Deus para que a gente seja vitorioso, transmita bom ânimo. É agradável andar com pessoas que vivem transmitindo bom ânimo. Os vencedores, os campeões, eles têm bom ânimo, nunca desistem, e é por isso que sempre vencem. Tenha bom ânimo, irmão. Deus vai te dar a vitória. O Deus que você serve é poderoso. Tenha bom ânimo. A situação está ruim, está difícil, mas tenha bom ânimo. Confia no seu Deus. Bom ânimo é evidência que você crê em Deus. Então, é essa direção de Deus para nós. O apóstolo Paulo não pediu no meio daquela tempestade que fizessem jejuns, que fizessem campanhas de oração, não pediu para que sacrificassem alguma coisa, não, ele também nem levou as escrituras, nem pregou, ele disse aquilo que é direção de Deus. Deus me garantiu que ninguém vai prevalecer, Deus me garantiu que todos nós seremos salvos. Então tenha bom ânimo, irmãos, seja qual for a situação, logo, logo você vai estar lá no reino de Deus, desfrutando das maravilhas de Deus. Então tenha bom ânimo, irmão. Mas a situação é difícil. Eu perdi os bens,
perdi os filhos, perdi a saúde. Mas tenha bom ânimo como tinha Jó, que perdeu tudo isso, e Deus lhe deu em dobro. Josué capítulo 1, versículo 6. Isso é fundamental, irmão. A pessoa que não tem bom ânimo, nem para a igreja ela vem. Ela é desanimada, ela é acomodada, ela fica introspectiva. E ela, não tenho ânimo para nada, então não vai conquistar nada. É direção de Deus que você pare com isso e tenha bom ânimo para conquistar, para ter vitória. Veja aqui, a receita que Deus deu a Josué, quando chegou na promessa de Deus. Veja aqui, Josué capítulo 1, versículo 6. Diz o Senhor: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a esse povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente o quê? Esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, não se desvie da palavra, irmão, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Deus é contigo, irmão. Deus é contigo, irmã, então tenha bom ânimo por onde quer que andares, diz a palavra do Senhor. Para conquistar aqui as promessas de Deus, aqui era a terra prometida, eles estavam pisando na terra prometida, para tomar posse de bênçãos, para tomar posse de milagres. Siga o conselho que Deus deu a Josué e está dando a nós: esforça-te com bom ânimo. Simplesmente esforça-te com bom ânimo. É claro que dentro da palavra de Deus, medita na palavra de Deus de dia e de noite. Esforça-te com bom ânimo. Quem se esforça com bom ânimo demonstra fé e agrada a Deus. Porque uma pessoa que se abate, ela não confia, não tem jeito para mim. Está dizendo que Deus não pode dar um jeito na sua situação, irmão, e depois diz que crê em Deus. Creia no Senhor na adversidade. É na adversidade que tem que crer em Deus. É na adversidade que tem que ter bom ânimo, seguindo a instrução de Deus. Vencedores são pessoas com bom ânimo, são pessoas motivadas, que elas podem ter mil resultados negativos, 1000 diagnósticos negativos, mas não desistem até ver a vitória. Elas têm bom ânimo, elas confiam que Deus é um Deus de milagre, e de uma hora para outra pode fazer um milagre na vida dela. Entenda, com bom ânimo. Tem um exemplo até de uma pessoa que era do mundo, Thomas Alva Edison. Ele fez 3.960 tentativas com bom ânimo até inventar a lâmpada. Se ele fosse uma pessoa desanimada, ele tinha desistido quando tivesse feito 1000 tentativas. Ele fez 3.960 tentativas com bom ânimo. Ou seja, em cada tentativa ele avançava mais. Entenda, irmãos, todos os vencedores são esforçados, todos os campeões, ricos, prósperos, são animados. Pessoa que não tem bom ânimo, uma pessoa desanimada, é perdedora, ela não conquista, ela não avança. Tenha bom ânimo, confie em Deus, Deus é contigo. Anima-te, esforça-te com bom ânimo, diz a palavra do Senhor. Leve o ânimo aos desanimados. A pessoa está desanimada, anima a pessoa. Leva o ânimo aos murmuradores, aqueles que vivem falando das obras do inimigo. Leve o ânimo para eles, mas tome cuidado para não ser contaminado por eles, por não ser contaminado pelas reclamações, por não ser contaminado pelos males. Tenha bom ânimo, é direção de Deus. Veja aqui, João 16:33, que vocês conhecem
de cor salteado. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas o que? Orem, jejuem, vão no vale, vai no monte, faça sacrifício, planta bananeira, expulsa o mal. É essa a direção de Deus? Simplesmente tende bom ânimo. Eu venci o mundo com bom ânimo, diz o Senhor. Sempre teremos aflições. E parte da solução é ter bom ânimo. A pessoa que não tem bom ânimo nem ora. A pessoa que não tem bom ânimo, ela nem repreende o mal, ela desiste, né? Ela entrega os pontos, ela joga a toalha. Não, irmãos, isso é para perdedores. Nós somos mais que vencedores, diz a palavra do Senhor. Nós temos um Deus poderoso. O nosso Deus não é fraco não, Ele tem todo o poder do universo. Nós temos a palavra de Deus, nós temos as promessas de Deus. Que mais você quer para ter bom ânimo? E a direção do Senhor foi simples, prática, objetiva como sempre. O Senhor não fez pregações. Olha, no mundo tereis aflições, mas blá 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 blá. Não. Ele não ordenou sacrifícios, jejuns. Entrega o seu tudo, faça um jejum aí de 40 dias. Não, irmãos. Vão orar no monte, vão orar no vale. Não, irmãos. Ele simplesmente disse: para você superar as aflições que você vai ter no mundo, como eu venci, tenham bom ânimo. Bom ânimo. É só isso, é a receita do Senhor. Se é a receita do Senhor é porque é fundamental, porque é importante. Com bom ânimo nós não desistiremos. Com bom ânimo nós perseveraremos na palavra e venceremos. Todo vencedor é uma pessoa motivada, uma pessoa com bom ânimo. O bom ânimo motiva para as lutas e você demonstra fé em Deus e vence. Anime-se para cima do inimigo. Entendam? Anime-se para cima do obstáculo. Irmão, o diabo já perdeu, ele é um derrotado. Você já conhece o final do livro. No final do livro nós seremos salvos e o inimigo derrotado. Então anime-se. Você já sabe o placar final. Então anime-se, lute e vença. Não se entregue, faça parte do grupo de vencedores que estarão com o Senhor no reino dos céus. Você nunca vai ver um vencedor, um campeão desmotivado, desanimado. Vida, azar, não tem jeito, eles são mais fortes. Não. O vencedor é uma pessoa com bom ânimo. Não, eu tenho um Deus poderoso, eu tenho promessa de Deus. Eu vou para cima desse incircunciso filisteu com bom ânimo, vou ter a vitória. Entenda, irmãos? Existe um fruto do Espírito, chamado um fruto do Espírito, uma qualidade do Espírito Santo de Deus que é colocada em nós, que nós devemos desenvolver e buscar, que é chamada longanimidade. O que significa isso? É um bom ânimo longo, um longo bom ânimo. Ou seja, a pessoa ela tem longanimidade, ela é animada, ela é paciente até ter a vitória. Irmãos, muitas vezes ao longo das nossas vidas nós temos derrotas, nós temos perdas, né? Eu tive 2 grandes professores na minha vida: o professor prejuízo e a professora perda. Mas nenhum dos dois fez que eu desistisse, que eu entregasse a toalha. Nenhum dos dois, né? Então, anime-se. Aprenda a lição com as perdas, com os prejuízos, né? Aprenda a lição, anime-se, que essa lição vai cooperar para o seu bem. Amém, irmãos? Então nós temos que estar prestando atenção nisso. Nós temos que estar
com bom ânimo para ter vitória. Mateus 9:2. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Oh, glória a Deus. Mateus 9:22. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Mateus 14:27. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ele disse a um paralítico que se esforçava: tende bom ânimo. Ele disse a uma mulher com 12 anos de sofrimento: tende bom ânimo, filha. Ele disse aos discípulos que estavam com medo: tende bom ânimo, não tenham medo, sou eu. Irmãos, é direção de Deus. Isso não está à toa na palavra de Deus. Isso não é um complemento, isso é fundamental. Ou seja, é receita de Deus para que nós tenhamos vitórias. É receita de Deus para que nós avancemos, superemos obstáculos, que nós tomamos posse das promessas de Deus, como Josué ia tomar da terra prometida. É receita de Deus para que a gente atravesse as tempestades com vitória, supere, que nós cruzemos os desertos da vida também com vitória. É receita de Deus. Quem crê nas promessas de Deus vive animado, irmãos. Não, eu tenho promessa de Deus para a minha vida. Não, mas seu filho está assim. Eu tenho promessa de Deus sobre tu e tua casa. Eu tenho promessa de Deus nessa situação. Irmãos, são aqueles que creem nas promessas de Deus vivem animados. As promessas vão se cumprir sobre a minha vida. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Vai se cumprir e vive animado. A palavra de ordem do Senhor era: tenha bom ânimo, filho, tenha bom ânimo, filha. Esteja animado, motivado para alcançar a sua cura, para alcançar as suas bênçãos. Irmão, o diabo, ele faz tudo para te desanimar, porque uma pessoa desanimada, ela desiste, e se ela desiste, ela perde. Mas aquele que persevera, aquele que nunca desiste, aquele que está motivado, animado, ele supera o inimigo. Entendam? Ele vai bombardear a tua mente com notícias ruins para você se desanimar, se desmotivar. Ele vai bombardear a sua mente com pensamentos ruins. Ele vai enviar tempestades sobre a sua vida. Mas tenha bom ânimo. É receita do Senhor. Não caia na cilada do inimigo. Seja qual for a situação, proteja a sua mente com a palavra de Deus e confesse com ânimo as promessas de Deus. É direção de Deus para as nossas vidas. Nós temos um Deus poderoso. Levante a sua cabeça com ânimo e combata. Você está vivo, irmão. Se você está vivo, tem luta pela frente, tem combate pela frente. Com bom ânimo. Não se abata, não se deprima, não desanime. Vá para cima do inimigo. Mas o inimigo me derrubou uma vez. Vá para cima dele com bom ânimo. Você aprendeu uma lição. Todas as coisas cooperam para o bem. Se você quer ser próspero, se você quer ser rico, vencedor, campeão, desfrutar do melhor dessa terra, tomar posse das promessas de Deus, como Josué, tenha bom ânimo. Simplesmente esforça-te com bom ânimo na palavra, sempre na palavra, e vença o inimigo. Supere os obstáculos, seja mais que vencedor, seja mais que vencedora. Bom ânimo, irmãos. Não com aquela cara desanimada, abatida, chorosa, para que as pessoas tenham pena de você. Para com isso, irmão. Você não vai vencer nada assim. Você vai vencer animado. Não, eu tenho promessa de Deus, eu vou para cima. Eu tenho promessa de Deus, eu vou fazer. Sempre motivado, sempre animado, que você vai alcançar as vitórias, ou superar a tempestade, como Paulo e todas aquelas pessoas do barco superaram. O Paulo não pregou para eles, o Paulo não fez um sermão para eles, o Paulo só disse: eu tenho promessa de Deus que ninguém vai se perder, e tenham bom ânimo, tenham bom ânimo e tenham bom ânimo. Entendam?
O Senhor falou para o Josué: tenha bom ânimo para você conquistar essa terra. Medite na palavra, fique na palavra, mas esforça-te com bom ânimo. A bênção não vai cair na sua cabeça. Esforça-te, Josué, com bom ânimo. E o Senhor disse: no mundo vocês vão ter tribulações, aflições, tempestades, desertos, mas só vão superar e sair delas com bom ânimo. Entende, irmãos? É receita de Deus para que nós tenhamos a vitória. Amém? Bom ânimo, erga essa cabeça, irmão, né? Não, mas não tem jeito, no meu caso tem, irmãos, o seu Deus é poderoso. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus.